Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos, este é um programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio, estão comigo hoje Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bem? Tudo bem. E o nosso convidado é Pedro Paulo Zal, psicólogo clínico, trabalhador espírita, que já esteve conosco, né, Pedro Paulo, diversas vezes, lá nos estúdios da Comunhão Espírita. Quem se interessar pelos assuntos que a gente bateu papo aqui com o Pedro Paulo, corre lá na nossa playlist, se inscreve no canal, dá um like e conheça o que mais a gente tem a oferecer com os conhecimentos do Pedro Paulo. Pedro Paulo, nosso tema de hoje, né? A gente sabe que a Comunhão Espírita está participando dessa campanha do Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, e nós trouxemos você aqui para conversarmos sobre suicídio, causas, sinais e prevenção. Então, Pedro Paulo, a gente tem uma informação da cartilha Suicídio, informando para prevenir, da Associação Brasileira de Psiquiatria, lançada em 2014, que todos os anos são registrados cerca de 10 mil suicídios no Brasil e mais de 1 milhão em todo o mundo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, a cada 3 segundos, alguém atenta contra a própria vida. E, como estamos participando dessa campanha, né, trouxemos você para perguntar, em primeiro lugar, nessa pandemia, a gente tem tido notícia de que o número de suicídios aumentou. Não sei se existem dados oficiais, mas os psicólogos que a gente tem trazido aqui no programa têm comentado sobre isso, né? Então, eu queria que você explicasse quais as causas do suicídio. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do programa. É muito bom estar aqui entre vocês, né? Agradecer a Deus pelo dom da vida, que é o maior dom que a gente tem, a maior oportunidade. Por isso, a gente precisa falar sobre essa questão do suicídio. Momentos de flagelo, de calamidades mundiais, como que a gente está passando agora com a pandemia, ele exerce uma pressão muito grande no psicológico e no emocional de todos nós, né? E aquelas pessoas que já estavam com dificuldade de ter prazer na vida, de enfrentar seus desafios, de se colocar de uma maneira a se desenvolver diante dos problemas durante a vida, elas começam a ter um peso maior. E muitas delas, infelizmente, não conseguem suportar essa situação toda, né? É só a gente imaginar, todos nós, de alguma forma, estamos impactados, né, negativamente por essa pandemia. A apreensão, a angústia, a ansiedade, o medo, a insegurança, a incerteza, a instabilidade são sentimentos naturais que todos nós estamos experimentando. Os potenciais suicidas, eles já experimentam isso cotidianamente. E com a pandemia, isso potencializa-se. E aí, realmente, alguns não conseguem suportar e preferem trocar uma dor interna, uma dor psíquica e emocional, por um suposto alívio ao desencarnar, ao exterminar a vida física, né? O que a gente sabe, através da doutrina, que, na verdade, ele vai encontrar uma dor maior ainda, porque a dor psíquica é a dor do espírito, não é a dor do corpo, né? Não é uma dor física. Então, assim, a pandemia realmente tem trazido um desafio muito grande para muitos irmãos nossos. Miriam, Thelma? Quando penso, a gente, na nossa maneira de enxergar a vida, talvez a gente, nessa pandemia, esteja nos chamando também a atenção, né, Pedro Paulo, de que nós precisamos conquistar em nós algo além das nossas necessidades físicas. Porque foi exatamente isso que a pandemia fez, nos cercear dos nossos prazeres de sociabilização, do trabalho com contato com os outros companheiros de trabalho, às vezes com a família, né? E é como se enxugasse, né? Aquilo tudo em que eu envolvia a minha vida, de repente enxuga, e a gente precisa de algo mais, não é? Será que poderíamos falar desse algo mais depois? Durante o nosso papo? Sim, você está certíssimo, podemos sim. Então, Pedro Paulo, existem sinais que a gente possa observar nas pessoas que levem ao suicídio? Os comportamentos extremistas, eles são indicadores de potenciais suicidas, tá? Se a gente pega um espectro
de comportamentos e de emoções, dentre o depressivo, numa ponta, e o eufórico na outra. Você vai ter dois extremos emocionais, vamos dizer assim. Então, o depressivo, a característica principal dele é a disfuncionalização. O que significa isso? Ele começa a perder as funções básicas que todos nós temos. Higiene pessoal, sociabilização, lazer, trabalho, contato íntimo, sexual. Quando você começa a se disfuncionalizar, quando esses comportamentos começam a diminuir muito, isso são indicadores que ali há um processo depressivo. E o processo depressivo, ele vai fazendo com que você se distancie de qualquer motivação de viver. Você vai se isolando e disfuncionalizando, como se fosse uma flor que fosse murchando. Tá? Já na outra ponta, na outra ponta desse espectro, nós temos os eufóricos, que são aquelas pessoas aceleradas, aquelas pessoas que estão ali num ritmo muito alucinado, muito compulsivo, muito obsessivo. Essas pessoas também são potenciais suicidas. Às vezes pode parecer que não, porque não dá a característica da depressão como a gente comumente reconhece, né? A disfuncionalização. Pelo contrário, ele diz assim, a pessoa é muito ativa, é muito isso, é muito aquilo. Porém, se num momento como esse que nós estamos vivendo, como foi falado, retira-se todos os objetos de compulsão dessa pessoa, ela tem uma queda muito grande. E aí ela pode também vir a cometer o suicídio. Mas uma das principais características é a disfuncionalização. Quando você vê uma pessoa que ela vai murchando, vai parando, não vai querendo mais fazer nada na vida, essa pessoa não está mais tendo prazer em nada. E um dos pilares básicos do suicídio é esse. Né? Eu não sinto mais prazer em nada, a vida começa a ficar cinza, começa a ficar escura. É um estado, inclusive hormonal, deficitário. Você começa a diminuir todos os seus hormônios do prazer, a adrenalina, a endorfina, a ocitocina, todos esses hormônios rebaixam. Por isso a necessidade da medicação, para poder, né, recuperar. E a pessoa vai se sentindo cada vez pior, inclusive sentindo-se um peso para as pessoas que estão em volta, porque todas as pessoas em volta elas terminam tendo um reflexo negativo disso. Então, essas pessoas elas são realmente merecedoras de maior atenção, de maior cuidado, em função dessa possibilidade do suicídio. Então, Pedro Paulo, a gente tem informação aqui da Organização Mundial da Saúde que mostra que os casos de suicídio são mais comuns entre idosos e têm crescido muito entre os jovens, né? O que acontece nessas duas fases da vida que leva as pessoas a esse ato extremo? Os jovens, via de regra, todos nós somos jovens, né? Somos ainda, mas de outra forma. A gente passa por muita transformação na época da adolescência. É o processo da individuação, da conquista da autonomia do eu, né? A gente vai tentar assumir a nossa identidade. Isso causa uma pressão psicológica muito forte, aonde tudo é muito superdimensionado, tanto dor quanto amor. Quem de nós não tivemos uma paixonite na adolescência e achávamos que era o amor da nossa vida, né? E quando não fomos reconhecidos, morríamos desesperadamente, né, por dentro. Então essa pulsão muito forte, essa intensidade, ela faz com que a dimensão dos problemas na juventude sejam muito potencializadas. Alguns jovens, não vou dizer a maioria, até porque estatisticamente não é a maioria, buscam o álcool e outras drogas para poder diminuir essa pressão interna, às vezes até para poder sociabilizar, né, ou se desenvolver melhor, ou para ser aceito no grupo. E aí o que acontece? Quando você tem uma personalidade fragilizada, uma personalidade muito instável, seja num daqueles extremos, associada a produtos químicos, como álcool e outras drogas, e associados a situações de vulnerabilidade social, né, situações de risco, famílias, lares disfuncionais, você monta aí um caldeirão muito forte. Além de transtornos psicológicos que podem já vir da própria personalidade do jovem. Então, todos esses componentes, eles levam ao jovem a acreditar, em muitos casos,
de que eles não servem para nada, de que a vida não faz sentido, né? De que eles não têm nenhum tipo de prazer. E aí muitos vão e tentam tirar a sua vida porque acham que é a única alternativa. Às vezes até mesmo para se vingar de algum ressentimento, de alguém que causou algum mal, né? Ou através do processo da dramatização também ser lembrado dessa forma. Enfim, existem N fatores que fazem com que a população jovem realmente se coloque nessa situação de suicídio. Os idosos, por sua vez, já lidam com a questão da terminalidade. Às vezes estão com doenças crônicas sérias, incuráveis, né? Processos de limitações de toda ordem, e não raro são acometidos pelo processo da depressão. E aí, nesse estado depressivo, com todas as limitações físicas, né? Às vezes até limitações sociais, porque nessa época a gente vai ver se a gente acumulou a nossa previdência relacional. A gente se preocupa muito com a previdência monetária, mas não se preocupa com a previdência relacional, que no final da vida vai ser necessária para a gente. Às vezes até maior, até mais necessária do que a previdência monetária, né? Então, quando há um déficit em todos esses aspectos, os idosos também terminam achando que é melhor abreviar suas vidas do que vivenciar essa última etapa da vida material. Porém, é importante a gente colocar de que o suicídio, infelizmente, não se dá somente nesses dois extremos da vida, né? Ele permeia toda a vida adulta também. Nós temos tido muitos casos de pessoas na faixa dos 20, 30, 40, 50 anos, que também, por uma conjuntura de fatores internos e externos, terminam optando por retirar sua vida para tentar aplacar essa dor interna, né? Miriam, meninas, Thelma. Eu estou lembrando até dos suicídios indiretos, né? Que, como você colocou mesmo, a pessoa se entrega na bebida, nas drogas, então vai gerando nesses processos compulsórios, e aí vai gerar um suicídio indireto, né? Inclusive, isso ocorre muito, eu tenho percebido nos idosos. Tem muitos idosos que eles têm todo um protocolo para poder dar continuidade à vida, em termos de cuidados, e eles não querem fazer isso, né? Por exemplo, tem diabetes, tem isso, tem aquilo, tem que ter uma dieta restrita, e eles não fazem. Os familiares ficam loucos com isso, porque eles realmente vão fazer desse suicídio indireto que você falou. Eles vão se entregando cada vez mais, eles vão se entregando, eles não querem, né, lutar pela vida, pelo contrário, né, eles já acham que estão no final. Muitos dos companheiros deles na vida na faixa do idoso já desencarnaram, então eles começam a lidar muito com essa questão da terminalidade, das percas, das separações aflitivas através do desencarne de familiares ou amigos. E isso vai minando a motivação deles por viver. Uhum. Agora, pode ir. Nós também temos ouvido, né, suicídios em crianças ainda, numa faixa etária ainda menor, não é? Como entender isso, Pedro Paulo? Então, a psicologia em si, ela tem uma limitação em relação a esses fenômenos precoces, em função de não compreender a reencarnação. Porém, a doutrina espírita ela vem trazendo para a gente essa visão mais ampliada. As crianças depressivas, as crianças melancólicas, tristes, elas já vêm de um processo de outras vidas, às vezes de um processo vivido entre uma encarnação e outra no plano espiritual, em que elas são muito machucadas. A personalidade delas, do espírito, é muito fragilizada, né? É muito melancólica. Você imagina, vamos falar um pouco aqui de doutrina espírita, um espírito que desencarnou e, por algum motivo, fica refém de espíritos obsessores por décadas no plano espiritual, em função do que ele fez aqui, né? Vamos supor que o espírito, eu matei 10, 20, 30, sei lá, 100 pessoas. Quando eu desencarno, eu vou para a mão dessas minhas vítimas. A gente sabe que a lei de causa e efeito funciona assim. E lá eu fico num cativeiro sofrendo todos os tipos de humilhações, todos os tipos de barbáries possíveis. Até que, num determinado momento, é me concedido o processo reencarnatório. Esse espírito vai habitar o corpo de uma criança totalmente com a sua personalidade conturbada, com a sua personalidade esmagada,
né, praticamente. Então, ele não consegue se conectar. É por isso que nós vemos os transtornos de personalidade ainda na infância. A psicologia ela tem uma regra de não diagnosticar, né, principalmente até os 18 anos de vida, as doenças psicopatológicas. Mas a gente sabe, através da doutrina espírita, que isso é totalmente possível, né? Porque o espírito, na verdade, já vem de um processo muito negativo e muito ruim, e ele tem que lutar, e a família é fundamental nesse sentido, né? De acolher, de tentar trabalhar, de principalmente através do carinho, do afeto, do amor, sensibilizar essa alma que, na verdade, tem medo de tudo e de todos. É esse o processo maior, né? O medo, ele é a maior fomentação das dificuldades de desenvolvimento espiritual, porque provavelmente ele vem de um processo de sofrimento muito grande. E é um medo que é meio que paralisante, né? Porque a pessoa fica sem coragem de enfrentar, e ela nem sabe de onde surge aquele medo dela. Então, volto para a questão da família que você falou, né? Porque a família também sofre muito com todo esse processo, e quando a pessoa comete o suicídio, aí então que é um tremendo problema, porque as pessoas ficam se perguntando o que eu poderia ter feito, o que eu não vi, né? Então, como é que as pessoas podem, mais na prática, Pedro Paulo, observar em seus filhos, em seus familiares, esses movimentos que às vezes são muito sutis e tem muita coisa que a gente nem quer ver, né, Pedro Paulo? Ou não tem condições de ver, para que auxilie, para que isso não tenha esse desfecho? Eu acho que uma das, como é que eu posso dizer, das dicas, uma da dica principal para a família poder atuar nesse processo todo, eu acho que é a presença. E a presença hoje é uma dificuldade para todos nós, porque a tecnologia é fantástica, mas tem tirado, às vezes, a nossa presença, né, nas relações. A gente fica muito conectado, muito virtual, muito isso, muito aquilo, e às vezes falta a presença. Porque através da presença, eu começo a perceber as diferenças. Se eu estou num mundo muito agitado, conturbado, sobrecarregado, ansioso, frenético, eu não vou conseguir ver essas dificuldades alheias, principalmente quem está do meu lado. E aí é preciso, eu acho que, para que eu possa estar presente, é preciso que eu esteja presente comigo. Porque quando eu começo a buscar muita coisa fora de mim, é porque eu estou fugindo de mim. Se eu estou fugindo de mim, imagina do outro. Eu não vou conseguir perceber, né? Então, acho que a presença, sabe? O olhar. Eu faço terapia e esses dias foi me dado uma tarefa para casa. Meu psicólogo virou e disse assim: você tem que ser pai. Você está muito profissional. Você tem que ser pai. E eu vou lhe passar uma tarefa de pai. Chegue com a sua filha, pergunte como ela está, sente, olhe nos olhos dela, faça algum programa com ela, etc. E eu fui fazer isso. E fez uma diferença no nosso relacionamento. Até Mas, Pedro porque Paulo... ela já estava clamando por isso e eu estava passando, né? Então, assim, nessa questão do dia a dia, isso serve para todos nós. Essa pergunta de você sobre a família é muito importante. Nós, como familiares, nós temos sim uma função na vida dos outros. É óbvio que a gente tem um limite, por causa do livre-arbítrio. A gente sabe disso, né? Se o espírito vem e ele não consegue se superar em relação à tristeza, melancolia, depressão, e vem a se suicidar, esse é um processo que coube a ele, não necessariamente à família. E isso também é importante, porque senão gera uma culpabilidade que depois até mesmo o familiar começa a pensar em suicídio também. Aí se alastra, né, todo o processo. Então a gente tem que separar uma coisa com a outra. E o melhor que a gente pode fazer em vida e família, eu acho, é a gente buscando verificar quais são os obstáculos dentro da gente. Porque às vezes a gente até sabe que a gente tem que viver bem com nossa família, tem que perdoar, tem que isso, tem que aquilo, mas às vezes tem coisas dentro da gente que impede isso, que são condicionantes, que são reativos, né, que são automáticos, e quando a gente vê, em vez da gente estar perto, a gente está longe dos nossos familiares. Então é muito importante a questão do autoconhecimento, do tratamento das nossas emoções, da inteligência relacional, inteligência emocional, espiritual e social, que eu já falo sempre nas minhas palestras. Nós somos múltiplos
em várias dimensões, né? Pode falar. É porque quando você fala que tem que ter presença, às vezes a gente observa que tem muita presença, mas é aquela presença voltada para fora, né? Para a competição no mundo, para o atingimento de metas, o que você vai ser, o que você vai fazer para ganhar dinheiro, sempre muito voltado para fora. E isso se torna uma coisa meio que normal dentro das famílias. E ali dentro estão acontecendo processos gravíssimos, né, de solidão, de frustração, né, de medos, que podem levar a um desfecho deles. E às vezes a pessoa, nossa, eu não vi nada, mas eu estava presente, né? Comenta um pouquinho É, sobre isso. o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for perceber, aliás, a doutrina espírita, ela vem trazendo dois objetos de estudo, o plano material e o plano espiritual. E ela vem Kardec, na codificação, vem nos trazendo que nós precisamos ter um meio termo em relação a isso. Enquanto encarnados na matéria, nós não temos como não viver o plano material. Nós precisamos desenvolver o plano material. Né? É porque é através do plano material que nós temos as ferramentas de autodesenvolvimento. Porém, nós não podemos esquecer a nossa referência, que é o plano espiritual, que é a vida futura que Jesus tanto fala. Né? Quando ele fala, meu reino não é deste mundo, a felicidade não é aqui, você vai para o lugar onde meu pai guardou um lugar para você e tudo mais. Então, esse meio termo, essa referência, a gente tem que estar trazendo o tempo todo, justamente para não acontecer isso que você falou, da gente tendenciar a viver uma vida somente material. Né? Então, tem hora que tem que cobrar, que tem que, né, incentivar, né, nossos filhos, nossos familiares a estudar, a trabalhar, a se desenvolver, sim. Mas tem hora que a gente tem que parar isso e viver espiritualmente, se conectar espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente. Eu não posso viver somente de metas materiais, eu tenho minhas metas espirituais. Eu digo aqui em casa, eu tenho duas filhas, uma de 21 e uma de 27. Eu digo para minha esposa, a maior meta que eu tenho com as meninas é que elas se tornem pessoas caridosas e do bem. Né? Que elas se tornem pessoas do bem e caridosas. O resto vem depois. Porque é isso que elas vão levar para a vida futura. O título, o dinheiro, o salário, o cargo, o apartamento, o carro, tudo que vai ficar. Isso é meio, isso não é fim. O fim é a transformação delas, é o legado delas, é a oportunidade que elas estão tendo. E não é só delas, meu também, de todos nós. Né? Então, eu acho que a gente sempre tem que estar trazendo essa meta espiritual, que alguns chamam de meta nobre ou meta de vida, que é para a gente não perder essa referência, porque a matéria ela vai nos pedir ela vai nos oferecer uma série de caminhos, né? Uma série de outras oportunidades e possibilidades. Uhum. Miriam, Thelma, querem comentar? Não, eu só estava lembrando o que ele estava falando. É interessante, porque a gente tem que exercitar essa meta de convivência com a família desde o bebê, que você tem que ler da barriga, desde a barriga, você tem que ler, botar músicas interessantes, fazer o evangelho no lar de acordo com a faixa etária, com o tempo, naquele momento, porque você vai conquistando desde pequenininho mesmo, para que participe desse contexto familiar com você, durante criança, e em abrigos de idosos, de crianças. Então, assim, essa convivência, frequentar uma instituição religiosa, seja, né, na doutrina espírita, seja na igreja católica, evangélica. Então, esse lado espiritual é muito importante, fundamental, principalmente nos dias de hoje, porque nós temos tantas opções na vida, em tudo, até em negar a Deus, e a gente colocando também essa opção na criança, no jovem e no adulto, então ele pode ter a oportunidade também de escolher. Eu acho que é fundamental o papel da família, dos amigos, das pessoas que convivem nesse contexto que a gente vai se interagindo com as pessoas com quem estamos convivendo, né, Pedro Paulo? Sim, é um conjunto, né, de fatores. E não existe um caminho só, existem vários, porque os grupos familiares eles são diversos, né? As personalidades também são diversas. Eu acho que o autoconhecimento
a reforma íntima e a caridade seriam a base disso. Se você traz, porque às vezes eu vou, por exemplo, a pessoa, vamos fazer caridade, vamos, mas você não se autoconhece e não se trabalha. Aí a caridade perde crédito porque a sua personalidade, os seus defeitos tomam a frente no dia a dia. Então eu sou bom fora de casa e sou péssimo dentro de casa. E aí falta o autoconhecimento para poder fazer a reforma, né? Essa questão da humildade também, principalmente quando a família vai crescendo, os filhos vão crescendo, se tornando adultos, os feedbacks deles são importantes para a gente poder também se autoanalisar e se autoperceber, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos em constante construção. Então, nós vamos sempre acertar e errar. E quando errar, a gente tem que ter humildade para recolher tudo e fazer de uma outra forma, né? Então, eu acho que essa percepção de humanidade, de crescimento, de desenvolvimento natural, é que a gente tem que passar na nossa casa, na nossa família, para todos, né? E dizer assim, olha, beleza, está todo mundo aqui buscando, né, se melhorar. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, mas vamos embora. Embora todo mundo... É uma identificação pelo tamanho que nós temos, e não por aquilo que nós achamos que nós devemos ter, porque aí eu tenho um problema sério. Porque às vezes a gente fica colocando muito a meta e fica perseguindo essa meta, só que nós ainda não temos condição de chegar lá, em função do nosso nível evolutivo. E aí começa a criar culpa, rigidez, cobrança, e isso é o contrário, se torna um efeito contrário. Porque um lar que era para ser espiritualizado de maneira humilde e consciente passa a ser rígido, né? Cheio de culpa, cheio de cobrança. Isso aqui em casa já teve uma época que eu queria que tudo fosse direitinho. Até que eu vi, mas eu não sou direitinho, pelo contrário, eu sou erradinho. Né? Então eu tenho que, né, baixar a bola e vamos lá, vamos todo mundo se dar as mãos e caminhar juntos, um apoiando aqui, outro ali. Eu acho que é essa visão sistêmica, né? Mais humilde. Nossa, essa questão de família que nós estamos trazendo para a reflexão desse papo é tão importante, não é? Porque às vezes até nós temos o conceito de família distorcido. Eu acho que nós evoluímos enquanto sociedade bastante quando nós éramos obrigados a concordar com os pais e não responder, né? Uhum. Hoje os filhos falam, e às vezes com desrespeito, né? Porque o respeito é uma coisa importante. E aí a gente evolui nessa possibilidade de abertura de diálogo e não aproveitamos. Então, a minha fala aqui é só para ressaltar o quanto é importante nós estarmos atentos ao nosso papel na família, que enquanto os filhos são pequenos, a gente tem uma função de pai, de mãe, de irmão, mas principalmente pais, quando os filhos são crescidos, essa função, no meu ver, deixa de existir enquanto cuidador, né? Ele passa por um outro cenário de apoio e que, às vezes, há uma dificuldade também de aceitar essa mudança de função dentro da própria família, quando não se... Falo principalmente em relação às mães, né? Perdem, e aí perdem o sentido. Eu vejo, às vezes, mães deprimidas, porque não entendem essa nova fase. Era isso. É muita cobrança, né? É muita cobrança de todos, porque a sociedade te exige muita coisa e as pessoas às vezes não dão conta de atingir metas que, ainda mais hoje em dia que a comunicação é instantânea, as redes sociais, então a gente tem esse olhar muito para fora, né? De o que você tem que ser, do que você tem que atingir, fases. Então, imagina quando você não se enxerga, né, em todo aquele sucesso que, de repente, você acha que tem que ter, deve dar uma sensação muito, muito ruim na pessoa, né? Então, essa questão das projeções familiares são comuns, né? Os pais, às vezes, pai, mãe, os seus desejos não realizados ou frustrados, você projeta para os filhos acreditando que possa ser o melhor para eles. Porém, tem que ter muito cuidado com a questão da individualidade dos filhos. Os filhos não são cópias e também não são algo que eu possa modelar ao meu bel prazer. Ali existe um espírito, uma individualidade, um planejamento reencarnatório, uma série de necessidades para aquele espírito que muitos de nós, pais e mães, não sabemos.
Por isso a gente precisa de muita orientação também espiritual nesse sentido, né? De muita sabedoria, de muita intuição, muita inspiração para como a gente deve conduzir. Porque às vezes eu acho que o melhor para o meu filho é ter uma profissão que ele ganhe muito dinheiro, e se ele for um espírito arrogante, um espírito que já teve essa oportunidade e perdeu, esse caminho não é o melhor para ele. Talvez ele tenha um caminho onde ele tenha uma vida mais simplificada materialmente, para ele poder exercitar a humildade, para ele poder desenvolver uma série de habilidades espirituais e emocionais. Então, os pais têm que tomar muito cuidado nesse processo das expectativas, né, das projeções. O ideal é a gente buscar todas as ferramentas e indicadores possíveis para contemplar a individualidade dos nossos filhos, acima de tudo, né? As características individuais e personalísticas do nosso filho. Uma outra questão aí também que às vezes ocorre, existe um teórico, um psicólogo chamado Jeffrey Young, e que ele fala muito da terapia dos esquemas, que, aliás, depois eu vou até colocar como uma pauta para a gente trazer aqui, que é muito interessante. De maneira simples, ele fala que, como algumas outras abordagens, que durante a infância e adolescência, muitos de nós, em função da disfuncionalidade familiar, né, dos equívocos da relação parental, terminam desenvolvendo esquemas emocionais desadaptativos, ou seja, padrões emocionais negativos, que refletem na vida adulta. E um desses padrões ele chama de emaranhamento, ou self-subdesenvolvido, que significa o quê? É quando uma família normalmente muito superprotetora, muito controladora, ela não deixa a individualidade do filho subir, né? Ser autônoma, e o filho, no caso, ele passa a não ter a referência dele. Tudo dele é emaranhado com a família. São aquele tipo de pessoas que se tornam adultos e quando o pai e a mãe morrem, ele cai dentro do caixão, porque ele não sabe viver sem o pai, a mãe, o irmão. Ele não tem. Está tudo emaranhado. E esse problema fica muito patente com a síndrome do ninho vazio, que alguns pais passam. Quando o filho resolve assumir o seu processo, né, sua autonomia, vai para o mundo, e o pai ou a mãe ficam sofrendo, entram em depressões, às vezes, né, pensam que não tem mais sentido nenhum. Por quê? Porque quando há um emaranhamento, ninguém tem projeto próprio. O projeto é junto, e aí gera-se uma simbiose, entende? Que atrofia, que limita o desenvolvimento das potencialidades. É um projetando a vida no outro. Isso não é uma meta externa, como você falou, Ana. Não é uma meta espiritual. Isso é uma meta material, aonde o medo, a insegurança, a superproteção é que são as bases da relação. E não é para isso que nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui para poder desenvolvermos de maneira individual e autônoma. Então, às vezes, é preciso que a família faça essa reflexão. Por isso que muitos pais precisam também ser cuidados. Os pais, às vezes, assumem postura de super-heróis, pais e mães, e não procuram se cuidar, se tratar. Não tem como. A gente vem de uma geração que também teve seus equívocos. E isso reflete na gente até hoje. Não culpando ninguém, cada um deu o que tinha para dar. A gente tem que ser grato por a gente estar vivo. Né? Mas é preciso que a gente também busque verificar o que acontece dentro da gente, que me atrapalha e que atrapalha a relação dentro da minha família. E que pode gerar todo um ambiente favorável à depressão, à suicídio, a uma série de doenças psicopatológicas. Querem comentar, meninas? Ou podemos avançar aqui? É porque eu gostaria, Pedro Paulo, que você explicasse para quem está nos assistindo como a doutrina espírita vê a questão do suicídio. Isso está muito bem explicado num capítulo inteiro, né, do Livro dos Espíritos. Eu queria que você explicasse para nós, de forma resumida. A doutrina espírita vê o suicídio como uma das faltas maiores que um ser humano e que um espírito possa cometer. Né? Porque o maior dom que a gente tem é a vida. É o maior dom. É a maior graça que a gente tem. E é um instrumento extremamente necessário, porque sem a encarnação, sem eu estar aqui na matéria, como é que eu vou me desenvolver? As provas, a escola é aqui. A casa é no plano espiritual, mas a escola é aqui. As lições precisam ser aprendidas e desenvolvidas. Eu preciso passar de ano aqui. Se eu vou para o plano espiritual, não tem nada. Né, para eu me desenvolver no sentido das minhas provações, expiações, enfim, do meu desenvolvimento espiritual.
Então, quando alguém comete o suicídio, a gente realmente está abdicando de uma oportunidade enorme e transgredindo uma lei que é a lei da vida. Tá? E aí existe uma vasta literatura falando, né, sobre o que pode ocorrer após uma pessoa tirar sua vida no plano espiritual. E uma coisa importante que eu sempre falo, primeiro, mesmo que não exista plano espiritual, uma coisa é certa, para quem não acredita, né? Uma coisa é certa, quando eu tiro a minha vida, eu cerceio a possibilidade de estar enfrentando aquele meu problema com outras pessoas, porque eu vou me desconectar dessas pessoas. Para onde eu vou, né, o que vai acontecer, aí é da crença de cada um. Mas essa rede de apoio que eu tenho aqui, ela some. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de acordo com a imortalidade da alma, do espírito, todas as dores internas que eu sinto e que me motivam a tirar minha vida, elas vão continuar. Só que agora acrescentando o quê? Mais uma frustração. Porque eu acreditava que eu tirando a minha vida física, eu poderia, né, parar minha dor, ou então acabar tudo. Não acaba. Continua, e pior, né, potencializado. Então, sob o ponto de vista espiritual, suicídio é uma furada. Você vai sair de uma situação ruim, péssima, para uma muito pior, né? Trágica até. A dor que você está fugindo, você vai encontrar ela num tamanho maior. Então, é preciso realmente que haja um entendimento, né, dessa questão, para onde a gente vai depois do suicídio. Eu acho que a doutrina ela vem explicando e vem detalhando isso em muitas literaturas nesse sentido, né? E tentar fazer também um trabalho preventivo, né? Que é o que hoje o nosso momento, o nosso mês, ele propõe, né? Essa questão da gente se antecipar, da gente trabalhar. Todas as ferramentas de vibração, de energia positiva, elas são bem-vindas. Até porque, dentro do processo de suicídio, e aí a doutrina também fala isso para a gente, há um processo obsessivo muito forte, né? A pessoa não está tendo ideias suicidas só por ela. Muitos irmãos que ainda se encontram numa faixa evolutiva muito baixa, né, vibratória, eles se dão o trabalho de estimular pessoas potenciais suicidas a cometer o ato de suicídio. Então, alguém falou aqui de evangelho do lar, né, de vibração, de mudança de energia. Isso é importantíssimo, porque isso cria um campo vibratório que afasta a influência desses irmãos dentro de uma casa, de algum familiar que tem potencial suicídio. Né? Mesmo que aquela pessoa que está depressiva, que está querendo se matar, ela não participe, mas alguém vibrando dentro de casa, alguém trazendo essa luz, essa energia, faz uma profilaxia, faz um afastamento dessas conexões que prejudicam, né, aquela pessoa que está em processo depressivo. Ou seja, volta-se para dentro, né? Volta-se para dentro. A família inteira tem que se voltar para dentro, entender o que é que está acontecendo, as relações intrincadas, emaranhadas, aonde que eu posso escutar mais a dor do outro, aonde que eu posso me abrir para o que vem do outro. Eu tenho que me conhecer também para saber se eu estou projetando a minha dor, as minhas necessidades no outro. Então, é um trabalho bem grande que a gente tem aqui, que a gente não veio aqui para passear, né, Pedro Paulo? A gente veio aqui para aprender. Trabalho, né? Quando a gente fala de família, a gente fala de um sistema. Ou seja, a visão ela tem que ser sistêmica. Não adianta essa de, mas eu sou assim, ou fulano é assim. Não, está todo mundo junto. É um sistema e nós não estamos juntos à toa. Né? A gente sabe que cada um vai ter o seu livre-arbítrio e a sua escolha, mas é um processo sistêmico. A gente precisa vir para dentro e olhar para os lados, estender as mãos, diminuir nosso orgulho, nossa impotência, aumentar. Uma coisa importantíssima da família, e isso aí individual que repercute da família. Quando Jesus fala da primeira e da segunda lei, ele coloca isso numa ordem, e que, infelizmente, muitos de nós ainda não conseguem colocar nessa ordem. Quando ele traz as duas leis, ele fala que a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas.
e a segunda é amar o próximo como a ti mesmo. A gente não faz a primeira e fica deficitário na segunda. Porque a primeira é a fonte, correto? Eu não consigo ajudar ninguém se eu não me ajudar. Aonde que eu vou buscar ajuda? Em Deus, na fonte que me criou. Por isso que ele pede para amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que eu tiver essa conexão, aí eu me coloco à disposição. Porque aí eu vou ser um instrumento. Eu não vou agir sozinho. O problema nosso é que, às vezes, nas nossas relações, sejam elas de que ordem for, a gente quer agir sozinho, só com o nosso intelecto. Não dá, gente. A gente não tem conta, não dá conta. Eu preciso ser inspirado, eu preciso ser motivado, eu preciso de energia para superar a mim mesmo, para vencer meus medos, minhas inseguranças. Eu preciso crer em algo que eu fique em pé diante de todas as situações. E isso eu só consigo fazer através da primeira lei. E isso é importante, né? Eu preciso amar a Deus primeiro sobre todas as coisas, para depois ser instrumento e parceiro dele na realização tanto do meu desenvolvimento quanto do meu grupo familiar. Essa é a ordem natural que a gente ainda está aprendendo. Pedro Paulo, a gente está aqui com o nosso tempo esgotado. Eu queria perguntar se Miriam e Thelma querem completar alguma coisa, querem deixar algum recado. Thelma. Então, Pedro Paulo, por gentileza, dá um recado para quem nos assiste, que possa estar vivenciando esses pensamentos nesse momento tão delicado dessa pandemia, que as pessoas estão muito solitárias, né? As pessoas foram obrigadas a se trancar em casa, embora já esteja todo mundo muito para fora novamente, né? Mas a gente sabe que as situações estão um pouquinho graves. Que mensagem você dá a essas pessoas nesse momento? Eu acho que de acreditar no amor de Deus. Eu tenho repetido em todas as minhas palavras uma frase: Deus é bom. Deus é muito bom. E no dia que a gente acreditar nisso fortemente, a gente vai se sentir tão amado, tão preenchido, tão sustentado, que talvez muitos dos nossos sofrimentos diminuam ou vão embora. Deus é bom. Deus sempre é muito bom. Tudo que nós estamos passando faz parte de um plano de amor. Faz parte de um plano de crescimento, de desenvolvimento para todos nós. É bem verdade que cada um está experimentando isso de uma forma em função do seu nível evolutivo, e a gente não pode fazer comparações nem achar que tem fórmulas mágicas para ninguém, né? Mas Deus é bom. Eu acredito nisso. Eu, apesar de todos os meus defeitos e problemas e dificuldades, todo dia eu agradeço muito e peço força. Peço força para me superar, peço força para acordar, para trabalhar, para fazer todas as coisas que essa vida me permite. E a essas pessoas que, de repente, até estão nos assistindo e não conseguem alcançar essa ideia, dentro da sua dor maior, dentro da sua angústia, do seu desespero, se entregue, mas se entregue a Deus, não se entregue à morte, se entregue à vida. Peça a Deus para que Ele toque, peça a Deus para que Ele te refaça, peça a Deus para que Ele te movimente de alguma forma. A mesma coisa dos familiares que convivem com uma pessoa que é um potencial suicida. Peça a Deus para que você seja canal de luz para sua casa, canal de energia. Não importa quem nós somos, o que nós fizemos, não importa. Todas as dificuldades são maneiras da gente ir além. Então que a gente acredite que Deus é bom. Deus nos ama muito, muito. E Ele tem milhares de outros espíritos que estão conectados com esse amor maior e que transmitem luzes para a gente. Nosso anjo da guarda está aí do nosso lado o tempo todo. Então, assim, Deus é bom. Deus é amor. E tudo passa, né, Pedro Paulo? Tudo passa, sempre. E tudo passa, sempre. Bom, para vocês todos que nos assistiram, super obrigada pela audiência. Miriam, Thelma, obrigada pela participação. Pedro Paulo, muito obrigada por se aceitar novamente o nosso convite. Fica aqui o convite para os internautas que quiserem assistir a outros temas que nós gravamos com você no passado.
Estão todos na nossa playlist, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Nosso programa vai ao ar todas as quintas, a partir das 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Estamos com 40 podcasts de programas anteriores lá no Spotify. Então, fique conosco, nos acompanhe, escreva para a gente, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal também. Então, a vocês, muito obrigada e até a próxima.